Amém, aleluia. A partir de agora, nós vamos ministrar a nossa mensagem, que é Vede como ouvis, baseada em Lucas, capítulo 8, versículo 18. Vamos lá, então? Devagarzinho nós vamos chegar lá, né? Devagarzinho nós chegamos lá. Aqui, deixa eu diminuir o meu tamanho, para caber aqui no cantinho e não atrapalhar os slides. Aê, glória a Deus. Vede como ouvis. Texto base, Lucas 8, versículo 18, que diz assim: Vede, pois, como ouvis. Como você está ouvindo? O que você está entendendo? Porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Eu quero ficar com essa primeira frase desse versículo, desse texto que nós lemos aqui. Eu quero ficar com essa frase: Vede como ouvis. Irmãos, ouvir é muito mais que escutar. Escutar, você está escutando, a música está passando lá, você está escutando e tal, mas você não está dando atenção. Ouvir é escutar com atenção para compreender o que está sendo dito. Quando você foca a sua atenção naquilo que está sendo dito, você começa a ouvir. E você deve prestar atenção no que você está ouvindo. Porque o que você está ouvindo pode fazer grandes coisas na sua vida. Né? Nós temos algumas frases aqui que eu quero colocar. A primeira é: entra por um ouvido, sai pelo outro. Isso é escutar. Fazer ouvidos de mercador, ou seja, no mercado está aquela griteira e ele não está escutando nada. Mas Jesus diz assim: vede como ouvis. Presta atenção no que e como você está escutando. Como é e o que você tem ouvido? O que você está ouvindo? Você está ouvindo boas palavras? Como que você faz? Você presta atenção nas pessoas que estão falando? Quando você vai à igreja, você presta atenção na ministração? Será que essa pessoa que está pregando aqui na igreja que eu congrego, ela realmente está pregando a palavra de Deus? Será que essa palavra pode descer ao meu coração e produzir frutos maravilhosos? Ou esta palavra vai entrar na minha vida e mudar a minha vida de uma maneira ruim? Que eu não vou ter mais condição de encarar a minha família. Eu vou agir de maneira ruim? Eu vou começar a ser de ruim? Será? Primeiro nós precisamos entender. Nosso primeiro ponto é dois órgãos que nós temos que são de suma importância. A língua, que produz a fala, e é a saída da alma. Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o outro órgão é os ouvidos, que produz a audição, que entra para dentro de nós aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque os ouvidos, juntamente com os olhos, são as entradas da alma. Se eu quiser chegar na tua alma, eu coloco imagens ou eu falo. E isso vai formar dentro de você algumas coisas. O que você vê e o que você ouve vai direto para a sua alma. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo. O nosso caráter, que é aquilo que nós somos de fato quando ninguém está vendo, e a nossa personalidade, aquilo que nós mostramos para os outros, são formadas também pelo que ouvimos e vemos. Tem outras coisas que entram
na formação do caráter e da personalidade, mas o que nós vemos e o que nós ouvimos também são partes daquilo que nos forma, daquilo que nos dá caráter ou apenas uma personalidade. Uma outra coisa muito importante que você precisa ter cuidado: a nossa fé é moldada pelo que ouvimos e vemos. A minha fé, ela é moldada. Eu vou ser uma pessoa de fé verdadeira, de fé sobrenatural, da fé do tipo de Deus, ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Eu vou ser uma pessoa de uma fé falsa, de um assentimento mental, uma pessoa que só acredita que Deus faz porque ela viu fazer em outro ou porque ela ouviu falar de outro. Ela vai ser moldada para isso como? Quando nós ouvimos, não a palavra de Deus, mas os testemunhos e as conversas de outras pessoas e esquecemos de compará-los com a palavra de Deus. Então a nossa fé é moldada por aquilo que ouvimos. É por isso que é muito importante, e nós vamos ver o apóstolo Paulo falando muito sobre isso, sobre coisas que naqueles dias já estavam acontecendo e que hoje está acontecendo. Amém? Vamos seguir em frente. O alerta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 5, diz que homens ímpios fazendo-se parecer piedosos. Temos que tomar cuidado com isso. Olha o que diz o texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que está acontecendo? Eu que estou barbeirando. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Será que você conhece alguém parecido com isso aí? E desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha aqui o que ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Irmãos, você conhece uma pessoa pelo que ela fala, mas você conhece mesmo, de fato, uma pessoa pelo caráter que ela demonstra. Muitas pessoas mostram uma personalidade histriônica, uma personalidade de ator. Ele se mostra diferente. Ele fala de coisas diferentes, de coisas grandes e grandiosas. E nós não podemos nos deixar levar por essas pessoas. Nós precisamos dar uma olhada nessas qualidades que o apóstolo nos falou aqui. Olha, presta atenção. Olha o que ele diz. Os homens serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Egoísta é uma pessoa que pensa mais em si do que nos outros. Ela é centrada em si mesma. Avarentos, mão fechada, não gosta de ajudar os outros, não gosta de colaborar. Ele quer, venha a nós e vosso reino nada. Venha a nós não, venha a mim, né? Venha a mim, vosso reino nada. Jactancioso, ou seja, aquelas pessoas que falam como se fossem grandes pessoas e que se elogiam a si mesmo, arrogantes, não respeitam ninguém, blasfemadores. Blasfemar significa falar mal, falar de maneira que você está desmerecendo outra pessoa. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, homens duros,
Não, porque para ser fiel a Deus, precisa usar paletó e gravata. Na minha igreja, só prega quem vier de paletó e gravata. Porque aqui tem que se andar justamente com postura de pastor. Mal sabem eles que a gravata foi inventada por um homossexual. Eles colocam a gravata como uma peça fundamental do vestiário, sabe do vestuário, sabe nada, são implacáveis, trata os irmãos com dureza, trata a família com dureza, trata os filhos com dureza, sabe, são pessoas que são muito arrogantes, caluniadores, falam mal dos outros, né? Não é que ele aponta o erro, ele fala dos outros por prazer, inventando mentiras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso aqui é uma coisa tremenda. Essas pessoas que são mais amigas dos prazeres que amigos de Deus, eles se mostram lá muito amigos de Deus. Mas o que ele quer mesmo é juntar alguma coisa para ter prazer. Tendo forma de piedade, ou seja, ele se mostra como piedoso. Mas quando você olha para a vida dele nega o poder da piedade, porque ele não foi transformado. E Paulo diz, foge também desses. Continuando. Outro tipo de palavras que nós ouvimos que nós precisamos ter cuidado. Paulo fala dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 4, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Querido irmão, o apóstolo João, quando estava lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, ele disse que nós devemos provar os espíritos, porque muitos espíritos estão aí e são anticristos, ou seja, são inimigos de Cristo. Doutrinas de demônio. Ah, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque um pequeno desvio da verdade nos leva para longe da palavra de Deus. E esse pequeno desvio da verdade, ele vai ser camuflado, escondido, para que você não perceba. Aqueles que estão aí, meus irmãos, com muita arrogância, ministrando coisas que a palavra de Deus não diz, acrescendo a palavra de Deus, fazendo movimentos de cura, de profecias, e não dão valor ao texto bíblico. Alguém falou um dia desse, eu estava ouvindo, que ele ouviu a pregação de um certo menino que se diz profeta, e esse menino falou durante 1 hora e não abriu a Bíblia. Ele não citou o versículo bíblico, ele só dizia, eu sou profeta e estou vendo anjo, espíritos enganadores virão para te enganar. Se você não estiver firmado na palavra de Deus, com as doutrinas erradas que eles começam a esparramar, baseada nos milagres, eles vão conseguindo corromper o coração das pessoas.
os espíritos enganadores. Existem 3 espíritos que podem estar presentes numa profecia. Normalmente é um por cada vez, né? E nós precisamos cuidar disso. O primeiro, porque eu sou pentecostal, porque eu creio nos dons espirituais, o primeiro presente numa palavra de profecia é Deus. Deus dá à pessoa um pequeno conhecimento daquilo que ele quer que seja dito ao coração de outra pessoa. Isso é uma palavra de Deus, uma profecia. E a profecia, ela, vinda de Deus, ela tem finalidade de corrigir, de ensinar, e ela tem a capacidade de exortar, de mostrar o erro. Então, uma profecia de Deus, ela jamais elogiará uma pessoa que está vivendo no erro. Como Deus vai dizer para uma pessoa que está chafurdando na lama do pecado, que ele ama aquela pessoa e que aquela pessoa vai ser muito abençoada? Está faltando um pedacinho, né? Está faltando aquele pedacinho que diz: arrependa-se. Creio que poderia ser uma profecia vinda de Deus, se olhasse para a pessoa no pecado e dissesse assim: olha, assim diz o Senhor, arrependa-se, converta-se a Jesus, e então a sua vida será uma bênção. Mas os profetas por aí vão em festas de homossexuais profetizar para homossexuais que Deus está se agradando deles. Então eles não precisam mudar a prática, porque Deus se agrada dele, e se Deus se agrada dele, ele vai para o céu. Então, se há Deus presente, a palavra da profecia, ela vai ser comparada à palavra de Deus, e a palavra de Deus e a profecia serão a mesma coisa. A Bíblia e a profecia, uma coisa. O outro espírito que pode estar na profecia é o espírito humano. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Muito. Ela disse que me amou primeiro. Eu fico feliz com isso. Por amor à minha esposa, eu posso me envolver numa profecia dizendo para ela coisas que eu sei que ela quer, que alegra o coração dela, ou de um amigo meu, ou de qualquer uma outra pessoa. Isso é o ser humano. Eu, Paulo, desejo que Deus estenda as mãos sobre a Maria Lúcia, minha esposa, e a cure de todas as enfermidades que possam assolar o corpo dela, e que faça dela uma bênção. Eu quero que a Maria desfrute da glória da presença de Deus. Eu posso estar enganado, sendo ludibriado por mim mesmo, e produzir uma profecia. E por fim, o terceiro, e é por isso que as profecias precisam ser julgadas, o terceiro são os espíritos enganadores, mentirosos. Agora presta bem atenção, um espírito mentiroso, ele não vai falar só mentira, porque se ele falar só mentira, ele vai ser rejeitado. As pessoas logo vão descobrir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar de verdades subjetivas, verdades conhecidas por alguns, mas vai injetar o veneno da mentira satânica para afastar a pessoa do Evangelho. Sabe, irmãos, eu já ouvi profecias que parece que Deus estava embasbacado diante da vida da pessoa. Parecia que Deus era um admirador profundo daquela pessoa. Uma profecia cheia de elogios. Não é por aí, né? O falso profeta nunca vai chegar num aniversariante e profetizar assim: parabéns para você, nessa data querida.
muitas felicidades e muitos anos de vida. E digo mais, é pique, é pique, é pique. Por quê? Que essa profecia vai ser logo descartada como mentirosa. A gente sabe que não é Deus falando essas palhaçadas. Mas a gente gosta quando o profeta fala assim, eu tenho te visto nas madrugadas, a sua oração. A gente nem levanta de madrugada para orar. Só porque a pessoa vê você sendo abençoado e pregando de uma maneira maravilhosa, cantando de uma maneira maravilhosa, põe a mão lá, eis que eu vejo você nas madrugadas orando, e eu estou enviando a resposta, e você será uma bênção, eu vou abrir uma porta enorme na tua frente. Ou isso é carne ou é demônio. Paulo diz, nós precisamos ter cuidado, porque as pessoas vão dar ouvido a demônios, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Cuidado. Deus ama a todas as pessoas, mas não é porque Deus ama a todas as pessoas que elas serão salvas obrigatoriamente, porque Deus é amor, não vai jogar ninguém no inferno. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de mensagens. Esse tipo de mensagem que coloca todo mundo na mesma panela. Sabe, eu já ouvi pregadores falando assim, meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas, meus irmãos não sei o quê, meus irmãos budistas, meus irmãos... Então todo mundo é salvo, todo mundo é irmão em Cristo. Quer dizer que a pessoa que nunca recebeu Jesus como Senhor pode ser chamado de meu irmão? Não. Ele pode ser meu amigo, ele pode ser uma boa pessoa, mas ele não é um filho de Deus, ele não nasceu de novo. Cuidado com espíritos enganadores. Por fim, Paulo fala da comichão nos ouvidos, da coceira nos ouvidos, da vontade de ouvir coisas que agradam os ouvidos. 2 Timóteo capítulo 4, do versículos 3 e 4 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos, quantos você conhece que deixaram de seguir o verdadeiro evangelho para seguir um pregador da internet, que tem uma mensagem bonita? Quantos você conhece que vão a uma igreja porque lá fala coisas gostosas? Eu vi um dia um pastor dando uma bronca no ministro de louvor, porque ele fez uma ministração lá e o pastor não gostou da ministração que ele fez. E eu ouvi o pastor dizer para aquele rapaz, você não fala mais nada disso na ministração, o que você está falando é errado. As pessoas já passaram a semana inteira cheia de problema, cheia de dificuldade. Chega aqui na igreja, você vai ficar dando exortação nas pessoas, rapaz. As pessoas querem ouvir uma palavra doce, uma palavra que alegre o coração dela, que encha ela. É verdade. É muito gostoso a gente ouvir uma palavra que encha o nosso coração e que não cobre nada de nós. Mas a mensagem de Cristo é: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Cristo não é venha como estais e permaneça do jeito que você quiser. Não, Jesus Cristo disse, vinde a mim e aprendei de mim. Jesus Cristo disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Não, irmãos, as pessoas hoje querem ouvir que não, porque Jesus Cristo vai fazer, porque Jesus Cristo vai acontecer, e as pessoas vão ter, porque Deus vai fazer, porque olha, se você fizer desse jeito,
Deus se obriga a fazer o que você está pedindo. Não é por aí não, viu, querido? Deus não é obrigado a nada. E Deus não faz por mim o que Ele faz por você. Deus pode fazer por mim muito mais do que Ele fez por você, ou pode fazer por você muito mais do que Ele fez por mim. Depende do meu entendimento e relacionamento com Ele. Depende do seu entendimento e seu relacionamento com Ele. Deus não acha assim, ai, porque eu dei para Maria Lúcia, eu tenho que dar para o Paulo. Isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de pessoas que não têm um mínimo senso de justiça. Não existe justiça em dar a todo mundo a mesma coisa. Cada pessoa é um ser individual. E Deus trata conosco individualmente. Em Cristo Jesus, lá na cruz, Ele proveu a salvação para todos. Mas só é salvo aquele que crê, aquele que se humilha, aquele que volta-se para Deus. O Espírito Santo está trabalhando, falando. O Espírito Santo está usando homens verdadeiros, mas os espíritos enganadores também estão falando, está enganando, está trazendo promessas furadas. Tome cuidado com isso. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para a verdade. Concluindo, pelos séculos anteriores, ou seja, antes de nós, os séculos, a fé em Cristo foi e é atacado através de palavras e atos. Sempre, desde o começo, desde o tempo em que Jesus viveu aqui na terra, mesmo antes dele ser morto, crucificado e ressuscitar, já era atacada a mensagem que ele pregava. Mas ele nos deixou um exemplo de não mudar e não enfraquecer a mensagem. Sempre houveram pessoas que deram ouvidos a espíritos enganadores. Sempre houveram. Sempre. Lá no comecinho da igreja, Filipe foi pregar em Samaria, e lá se converteu, entre aspas, um homem que era mágico e que fazia as pessoas se admirar do poder dele. E quando ele viu Pedro e João orando e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele chegou e ofereceu dinheiro para Pedro e João para ter aquele mesmo poder. Achou que podia comprar a graça de Deus, dando ouvido a demônios. As coisas de Deus não são compradas com dinheiro. A bênção de Deus, a minha cura, a sua cura, a nossa libertação, irmãos, tudo o que nós precisamos está em Cristo e na cruz de Cristo. O único grande mover de Deus que não está na cruz, mas veio por causa da cruz, é o batismo com o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É o encher do Espírito Santo. Do resto, todas as bênçãos que eu preciso materiais foram conquistadas na cruz. Agora eu preciso me encher do conhecimento de Deus e ir para lá. Eu não posso ficar ouvindo esses ministros do inferno enganando as pessoas. Eu não posso dar ouvido, irmãos. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que cuidar daquilo que eu ouço. Em nossos dias, temos a internet com uma profusão de pregadores e profetas, sendo usados por espíritos enganadores. Cuidado. Vede como ouvis. Assim diz o Senhor. Vede como ouvis. Presta atenção no que você está ouvindo. Compara o que você está ouvindo com a palavra de Deus. Tire tempo para ler a Bíblia. Sabe? Começa lendo em Romanos e vai até Judas. Não leu o Apocalipse, não. Volta lá em Mateus. Lê Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê Atos.
Aí vai lá e lê o Apocalipse. Aí depois faz uma programação de leitura da palavra do Antigo Testamento. Se você ler 5 capítulos da Bíblia por dia, com certeza você vai terminar a leitura da Bíblia muito antes de um ano. Muito antes de um ano, você vai ler toda a Bíblia. Mas uma vez basta? Não, não basta. Ninguém consegue decorar a Bíblia toda, ninguém consegue aprender a Bíblia toda porque leu uma vez só. Não, vai lendo, vai lendo. Para todo ano você faz o projeto de leitura da Bíblia, todo ano você faz o projeto de leitura da Bíblia, e aí Deus começa a mostrar, a trazer revelação para você, você começa a entender o que Deus está dizendo, você aprende lá no Velho Testamento algumas coisas, e aí você chega no Novo Testamento, você vê que aquelas coisas já não são mais dessa maneira, são de uma outra maneira diferente. Lá Deus trabalhava na alma, lá Deus trabalhava no dia a dia com coisas que o homem poderia entender. No Novo Testamento, Deus trabalha com o nosso espírito, muito mais profundamente. Ele veio morar dentro de nós pelo Espírito Santo. Vede como ouvis. Que a graça de Deus possa nos conduzir de uma maneira efetiva, dia a dia, para mais e mais perto do Senhor. Oh, aleluia! Preste atenção no que você está ouvindo. Sabe, tem muito pregador aí que você está ouvindo que não está pregando a palavra. Leia a palavra. Medita a palavra. Faça como o salmista Davi que diz: escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A única maneira de nós estabelecermos a nossa vida na santidade, apesar que eu não gosto muito dessa palavra santidade, porque santidade é adjetivo, é qualidade. Eu prefiro falar da nossa santificação. Porque santidade 100% nós vamos ter quando entrarmos na glória. Nós já temos uma santidade imposta sobre nós pela morte e ressurreição de Jesus, mas nós temos que ter uma santidade, uma santificação para obtermos a santidade praticada do nosso dia a dia. Só com a palavra. Só com a leitura da Bíblia. Não é com palavras doces. Não, querido. É com palavras de verdade. Por mais amargas que elas sejam. Por mais doloridas que as palavras da Bíblia sejam. Porque ela confronta o nosso pecado. Confronta a nossa natureza que quer ir para o pecado. Por mais que seja difícil. A palavra tem que permanecer. Oremos. Papai, obrigado por esta oportunidade de estar ministrando. Obrigado por esta vida que veio até o fim ouvindo a tua palavra. Ministra esses corações, Senhor. Enche-os da tua presença, para que eles possam ouvir com atenção e entender aquilo que está sendo pregado e conhecer se realmente vem de ti ou se é um espírito enganador. Conhecer se aquele pregador está pregando a verdade ou é um fanfarrão. Ilumina, Senhor, os olhos dos teus filhos para que vejam e enche-nos da tua presença e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom poder ministrar a palavra de Deus. Estou aqui na chácara, tenho pouco ido na congregação por causa da dificuldade que a gente tem. O nosso carro está funcionando um pouquinho, mas o zóio dele não é muito confiável. De vez em quando ele trava e apaga, não dá para rodar. Nós temos 6 ou 7 quilômetros de rodovia, então não podemos andar com esse carro assim durante a noite. E então a minha fonte de pregação está sendo aqui. E eu espero que Deus possa me usar bastante, dia a dia, e abençoar a sua vida